Olá, eu sou Jusmeire Zanin. Sejam todos bem-vindos ao nosso videocast Mente Delas. Nosso universo é um universo feminino e saúde e bem-estar é a nossa temática. Hoje é um dia muito especial para nós, né, Andréia? Com certeza. A gente traz o tema dependência emocional. Eu sou Andréia Fonseca e a gente vai falar sobre relacionamentos e como, a partir dessa temática de dependência, os relacionamentos podem ser construídos, porque são baseados em carência afetiva, escassez de afeto. E para deixar essa conversa muito interessante, a gente trouxe a terapeuta Margarete Fernandes, que atua nesse universo terapêutico com mulheres mais ou menos há 3 anos, vem se especializando nisso, né? Sim. Mas como terapeuta há mais de 30 anos. Mais de 30. Ai, seja bem-vinda. Grata É muito pelo bom ter convite. você aqui. Grata. Bem-vinda, Margarete. É um prazer você estar Prazer. aqui no nosso espaço Mente Delas. Prazer é todo meu. Margarete, então vamos lá. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, como começou essa sua trajetória como terapeuta e aí se especializando agora no universo feminino. Sim. Bom, começou há tempinho atrás. Eu sempre achei que o ser ele tinha uma dificuldade em pensar, em refletir. Aí fui estudar filosofia. Comecei pela filosofia. Depois fiz uma especialização em filosofia clínica, que também atende em consultório. Daí eu fui para a psicologia transpessoal. E a transpessoal tem toda aquela questão, né? Ela trabalha corpo, a mente, as emoções e o espiritual. Tá. E dali, com esse lado mais espiritual e emocional, eu comecei a desenvolver um trabalho com mulheres. E claro que sempre quando você faz um curso, uma especialização, você se trata. E ali eu comecei a observar que eu também tinha as minhas questões de uma dependência emocional por carência, submissão e tudo mais. E a partir daí eu comecei a trabalhar com mulheres. Tá, e nesse universo do autoconhecimento, como é que você chegou até, ou melhor, como as mulheres que estão nessa mesma situação chegam até você? Como é que se identifica isso? Como é que se dá esse universo da dependência? Porque eu difícil. acredito que não seja fácil, né? Não, porque a pessoa, ela sentir, né, que ela é dependente, é meio complicado, porque o que acontece com mulheres? Elas acham que amam, né? E isso não é amor. É um desequilíbrio, né? A dependência emocional, ela é um desequilíbrio. Então, em conversas, em encontros, não é? Material que leem, e elas começam a procurar quando sentem o quê? O primeiro sinal é uma angústia, né? Aquele universo que elas estão vivendo não é o adequado, né? É como se elas sentissem falta, né? O apego, que é muito grande pelo outro, no caso do relacionamento afetivo, Sim. mas nunca se preenche, Uau. né? Porque o vazio é um vazio existencial, então Sim. ele está sempre presente. E aí começa, né? Aí começa todo um trabalho de desconstrução, porque você tem que desconstruir aquela pessoa Sim, para uma nova reformulação do ser. Não Sim. é fácil, não. imagino. E aí, quando você fala reformulação do ser, você atende homens, mulheres, todos... só para eu entender. Então, você falou que você chegou de um lugar que você estudou a filosofia, Sim, e daí, a partir da filosofia, te levou para a clínica, e hoje você atua nesse universo terapêutico. isso. E por conta disso, você vem se especializando com as mulheres e daí você percebeu essa questão da dependência, dessa bagunça nas emoções. Porque eu andei dando uma pesquisadinha também sobre o tema, que é algo que me fascina. Eu também atuando em clínica, percebi justamente que as pessoas chegavam, mas com questões como enxaqueca, ansiedade, crise de pânico. E não necessariamente vinha com um rótulo. Ah, eu tô... Né? Às vezes chegava com questão e queixa como ciúme. E não com um rótulo que a gente está trazendo aqui, mais elaborado. Ah, é dependente emocional. Então, na sua prática do dia a dia, como você percebe isso? Como as pessoas chegam até o seu ambiente de trabalho, o seu espaço ou clínica? Fazer um adendo, Andréia. Quando a pessoa tem enxaqueca, né, ansiedade, você começa a buscar na vida da pessoa, através de uma anamnese, de uma conversa, não é? Você vai observar o quê? Aquela enxaqueca, ela é pontual. Né? Aquela crise de ansiedade, ela é pontual. Como pontual?
que está levando essa pessoa a ter aquela crise de enxaqueca? Então, Né? Quais os momentos que desperta isso? Quais os momentos que ela tem ansiedade? É uma ansiedade generalizada, não é? Ela é pontual, não é? Aí você começa a fazer um trabalho com aquela pessoa, você descobre que ela tem uma dependência. então, você quer dizer que a dependência, de certo modo, ela afeta a saúde mental? Sim, ela afeta espiritual, né? Bem claro que esse espiritual não é vínculo religioso, Sim. né? O emocional, que são os sentimentos, o mental, que o pensamento está ali e chega no físico. No físico, ela vai chegar por ansiedade, por enxaqueca, problemas gastrointestinais, uma série de fatores. É a psicossomática, não é? Vai a somatização. Tá, e só para entender um pouquinho melhor. Então, tudo isso que acontece no dia a dia vai somatizando, vai adoecendo. Vai. E aí a pessoa pode chegar com essas queixas. Não necessariamente vai identificar que é por conta de um relacionamento que está baseado nessa situação de desorganização, confusão. É mais ou menos por aí? O que é a dependência emocional? Ótimo. Ótimo. É uma carência. Então, eu tenho uma carência, ela precisa ser suprida. Né? No relacionamento afetivo, é pelo outro, é pela outra. Né? Então, eu me apego àquela pessoa como se não existisse mais nada. E ao me apegar àquela pessoa, eu fico o quê? Cega. Então, se eu tenho um desequilíbrio, o outro também tem. Porque ele tem necessidade de suprir o meu desequilíbrio. Seria a síndrome do Salvador ou da Salvadora? Isso mesmo. Então, são dois desequilibrados Sim. que estão naquela. Então, eu preciso suprir aquela necessidade. E eu, por minha vez, me apego achando que eu estou sendo suprida. Então, eu tenho o controle, tenho a chantagem, tenho a manipulação, Sim. tudo presente ali. É um desequilíbrio grave. Não é? Eu posso adoecer, eu posso querer manipular aquela pessoa até num ato contra a própria vida. Ah, você está dizendo, então, que ela acaba usando aquele estado emocional dela para pressionar, de certo modo, para que o outro fique, para chamar atenção, para manter o controle. São aquelas pessoas que ameaçam, né, constantemente. Eu vou me matar, eu vou embora, eu vou... É uma forma de manipular. Sim, Veja, nem todos os casos são conscientes. sim. A pessoa ela não tem ideia que ela está doente. Ela acha simplesmente que aquilo é uma forma de amar. E o amor não traz sofrimento. Isso não, ela está muito distante do que é o amor. Ainda eu coloco que o ser humano não sabe ainda o que é amor, né? Nessas condições, não. De certo modo, a gente pode dizer que essa dependência ela tem uma raiz na infância, na maneira com que ela se relacionou, ou as privações de atenção da infância, das mães, dos pais ou do cuidador, de certo modo, tem esse fundo, Muito provavelmente. mas não necessariamente. Não necessariamente. A insegurança traz, não é? A baixa estima traz. Não é? Eu não gosto de generalizar tudo lá na infância. Não gosto. Sim, Porque nós passamos por processos. sim. Né? E nesses processos nós temos que evoluir. Então, eu não posso justificar tudo que ficou lá na infância. Não. Às vezes, até de um relacionamento que terminou não foi legal, a pessoa ela leva aqueles traumas para outros. E o medo de perder, o medo de passar por aquilo. E, de certo modo, eu percebo também que nós temos muita dificuldade de finalizar, né? Nós temos a finitude, né? Como se fala da filosofia, a finitude é uma das coisas mais certas para o ser humano, mas nós temos muita dificuldade em finalizar processos, em entender que as coisas têm começo, meio e fim. E porque a gente fica com essa dificuldade, a gente também acaba arrastando emocionalmente para o próximo relacionamento as coisas que a gente deixou de resolver, né? Num determinado momento. E nós temos uma cultura também que fortalece, né? Essa cultura patriarcal, ela fortalece muito isso. Né? Então, esse grupo de mulheres, são mulheres doentes. Né? Sim. Eu não gosto de usar muito doente. Sim, em desequilíbrio. para não patologizar, né? Isso. Vem de uma sociedade patriarcal, né? Onde o patriarcado coloca o quê?
A mulher é submissa, a mulher é inferior e tudo aquilo. Dependendo como ela foi criada, os relacionamentos que ela teve, isso fica cada vez mais forte, né? E ela não tem força para lutar contra. Sim. Né? Eu digo que as mulheres são concorrentes e elas disputam umas com as outras. Nesse modelo Nesse de modelo. entendimento. De sociedade. Entendimento, é. Uhum. Então, elas disputam, não tem, assim, uma rede de apoio. E isso faz com que uma que tem um problema, que ela percebe, ela pode até perceber, Sim. ela não vai procurar ajuda. Por quê? Ela tem o quê? Uma imagem que ela fracassou. Ah, ok. E não é fracasso, muito pelo contrário. Né? Você perceber que você não está bem é um ato de coragem. Buscar ajuda, reformular uma vida, é um ato de coragem. Com certeza. Eu já passei por uma situação dessa e é muito interessante, porque realmente, quando a gente começa a falar, né? Ah, eu não estou bem, meu universo está despencando. Larga de mimimi, você tem tudo, você tem uma condição favorável, você estudou, você viajou, não sei o quê. As pessoas criam um mundo de coisas materiais, de coisas externas, para justificar porque você não deveria estar naquele momento né, de, entre aspas, fracasso. Sim. Onde o seu mundo está craquelado e você fala, não, vamos bater o martelo aí, vamos despencar tudo para começar a se reconstruir a partir. Porque não tem outro lugar para construir, não é, Margarete? Não. É só a partir daqueles cacos mesmo que a gente vai colar os pedacinhos e começar, né? A nossa sociedade, ela enfatiza o ter e não o ser. Então, você tem uma boa vida, você viaja, você isso, você aquilo. Mas quem é você? Sim. E agora, voltando só um pouquinho nessa parte que você falou sobre a sociedade patriarcal, e a gente traz a temática para as mulheres. Mas dentro do que você observa no seu dia a dia, nas suas práticas, você percebe que esse tema da dependência e a maneira de se relacionar dependente também atinge todas as pessoas? Só que qual é a maneira, qual é a diferença para esse público das mulheres e dos homens? Se a dependência atinge os homens? Também, é. Também. O que acontece é que o homem tem aquela, né? Falo que é a máscara, né? Não posso mostrar que sou frágil. Não posso mostrar que sofro, né? Mas, como eu disse, meu público em consultório, a maioria são homens, né? E eles têm a mesma fragilidade, veja, que as mulheres. São E seres humanos. eles chegam no consultório com queixas já pautadas mais em quê? Em relacionamentos ou questão de trabalho? Em relacionamentos. O ser não é fragmentado, né? Eu sempre falo, a gente não abre lá uma cômoda, tira a gavetinha, o marido, o namorado, o profissional. É um todo. É integral. É integral. Então, assim, um aspecto da vida que não está legal reflete em todos os aspectos, né? Mas os homens também passam por dependência emocional. Sim. Então, seria mais ou menos o que eu entendo. Talvez por dispositivos diferentes. Pelo que você está trazendo aqui, veja se é isso. Mulher porque aprendeu desde cedo que tem que ser a boazinha e mais submissa. Sim. E homem porque, de repente, tem que ser aquele que provê e tem que ser o fortão. Isso. Homem não chora. Homem não chora. Então, não posso ser frágil. Então, na verdade, esse sistema não está favorecendo ninguém. Com Está certeza. todo mundo sofrendo. E tem, dentro do universo feminino, as mulheres machistas também. Sim, porque é um sistema que, sistema. independente do gênero, vai construir personalidade, sim, né? vai permear todo mundo. Todo. Então, se eu sofro e eu não entendo de onde vem essa raiz, eu posso transitar pelo trabalho, pela minha vida e por todas as coisas, não sabendo onde está a origem. Sim. No momento do nascimento, eu sempre digo, o primeiro impacto ao nascimento é quando você recebe seu primeiro lixo emocional. Aí você vai crescendo. Então, você é cuidado, tem os seus pais, seus cuidadores, que vão passando a você as verdades deles. Aí vai passando por amigos, professores. Olha, assim, o histórico de vida. Vamos pegar por mim, que tenho 60 anos, não tenho problema de falar a idade, né? Então, quanto eu já trouxe? Então, você imagina a cebola, que tem lá o miolinho, aquelas cascas. Somos nós.
Então, quantas cascas, quantas verdades dos outros nós pegamos para nós? É como se fossem implantes, né? Isso Implantaram no nosso cérebro, a gente está vivendo a verdade dos outros. E não se questiona. Quando é criança, vai lá, mas você vai crescendo. E você não questiona, e você vai assimilando tudo isso como... O que acontece? Você se afasta cada vez mais de quem realmente você é, da sua essência. Então, quando faz um trabalho, seja dependência emocional, qualquer outro, você tem que começar a tirar essas cascas. E é dolorido. E nem todos querem. Porque, às vezes, estão numa zona de conforto, e aquela zona de conforto, por pior que pareça, tá bom para ele. É o lugar que eu estou acostumada, não tenho conforto, né? Então, às vezes, a melhor possibilidade está ali fora, mas é o desconhecido. Então, continuo sofrendo. Então, reconhecer que eu tenho um problema de dependência emocional é muito difícil. Reconhecer que eu sou manipulada, né, por outra pessoa, porque eu permito, veja bem, sou eu que permito. É muito difícil. Não é o outro, a culpa não é do outro, a responsabilidade não é do outro, é minha. E eu estou permitindo porque eu não estou bem. Mas, Margarete, a gente não... Qual é o momento em que a gente diz assim, olha, agora despertou essa consciência, eu não estou de posse da minha vontade, do meu querer, no fluir da vida. O que essas mulheres que te procuram trazem, homens também, onde foi que eles perceberam? Onde despertou esse gatilho de, não está certo. O que eu estou vivendo já não está mais de conformidade com o meu ser interior. Os maiores relatos são a sensação de angústia, de vazio. Então, elas chegam e falam, eu tenho algo aqui, nessa região. Não é dor, mas é algo que corrói. Na região do coração. Na região do coração, do timo. Sim. É algo que corrói. Né? Não tem medicamento. Passo em médico, não tenho porquê. E cada vez me sinto mais triste. Ali já foi detectado. Ela já percebeu que tinha alguma coisa que os médicos não vão conseguir dar jeito mais. Porque ninguém dá, são eles mesmos que têm que... Então, é nesse momento que eles saem em busca de uma terapia, seja a terapia, a linha que for, não é? Às vezes, chegam aí a psiquiatras, né? E o psiquiatra encaminha. Muitos vão, né? Então, porque é mais fácil você tomar um medicamento para ansiedade, né? Para depressão, do que procurar uma ajuda, uma terapia. Sim, então a ansiedade como sintoma. Como sintoma. E não como a origem, que de fato seria a maneira de se relacionar. Porque, assim, eu andei pesquisando também e o tema dependência emocional surgiu, inclusive, daquele grupo de codependentes anônimos, que veio dos alcoólatras anônimos, e daí famílias ou pessoas que cuidavam dessas pessoas que estavam em situação doente, né, alcoólatra. E daí foi analisado nesses grupos que essas pessoas também estavam dependentes dessa situação de fragilidade. Então, a dependência emocional, a minha vida gira em torno de um núcleo central, que é uma pessoa, e aí eu vou chegar na minha questão. Então, nesse caso, a gente está falando de pessoa e relacionamento com uma pessoa. Mas as minhas emoções são organizadas a partir dessa uma pessoa. Ok. E daí, agora conversando aqui, como a gente faz para ter essa mudança de mentalidade? Então, eu estou entendendo que a gente precisa ter muita coragem. Muitas vezes está envolvida também e já tem uma história toda centralizada nesse relacionamento com uma pessoa. Tem questões financeiras também. É claro que, talvez não seja a palavra certa, mas agora está vindo. Existe um ganho em permanecer nisso. Porque se eu mudo essa mentalidade de uma hora para outra, eu me vejo numa situação de desconforto, né? Uma dependência emocional, gera um relacionamento abusivo, por exemplo, eu sair de uma hora para outra sem uma estrutura, nessa sociedade que eu vivo, eu posso, inclusive, ficar em uma situação mais vulnerável, financeira, de carências. Como é que se reorganiza? Por exemplo, numa situação que eu me encontrei, que tem essa grande angústia.
E percebi que eu estou confusa, eu não estou mais conseguindo organizar minhas próprias emoções porque eu estou dependendo de uma outra pessoa para me validar, para, inclusive, suprir muitas vezes financeiramente. E aí, como é que se dá agora que você percebe esse ponto de virada, essa reorganização? Em primeiro lugar, uma pessoa, quando ela lhe procura, que ela tem esse sentimento de angústia, e você consegue, né, perceber e mostrar a ela que existe uma dependência emocional, não é aconselhável. Vamos colocar um casal, tá? Não é aconselhável, no primeiro momento, que a pessoa se separe. É estranho falar. Sim. Por quê? Ela está doente. Se ela se separa, né, e ela não consegue ficar sozinha, ela vai repetir um padrão. Ela vai se relacionar com uma pessoa, uma nova pessoa, com o mesmo padrão de comportamento. Ela só está trocando parceiro a parceira. Então, o importante primeiro é tratá-la, para que ela se cure. E a cura só vem dela para ela, né? Então, a partir do momento que ela começa um tratamento, ela começa a se reconhecer dentro daquela dependência, ela vai se reestruturando. Porque ela tem que ter forças, né? Porque não vai ser fácil, ela vai mudar uma vida. Conforme esse tratamento vai, essa mudança nela, essas outras situações vão mudando. Por quê? Eu estou doente, né? Eu sou dependente emocional, então eu tenho um parceiro. A partir do momento que eu começo a me curar, eu não forneço mais a ele o alimento que ele precisa. Ele também não vai ficar. Porque eu, então, forneceria... Se um é o dependente, E o outro? é o mais fragilizado, o outro é o salvador. Então, já que eu não estou mais nessa situação de fragilidade, não teria mais quem ele salvar. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Foi onde eu cheguei. Eu comecei a estudar porque eu me vi numa situação, em um relacionamento assim. Eu casada e eu fui percebendo durante as terapias e todos os estudos que eu fazia que, na verdade, era essa falta de validação que eu tinha por mim mesma. Então, eu não acreditava que eu poderia fazer as coisas sozinha ou viver uma vida funcional com casa, trabalho, a partir de mim mesma. Eu sempre precisaria estar com alguém que iria me prover, emocionalmente, inclusive, porque eu poderia falhar. Isso ficou sustentando durante muitos anos. E aí vem uma outra questão. Dentro do que eu fui percebendo, eu entendi que isso não acontece somente com relacionamentos com pessoas, mas com todo o ambiente, por exemplo, com o trabalho. Sim. Então, por conta disso, eu até fico curiosa para saber, você trouxe aqui no consultório a maioria do público que você atende, né? Agora você vem se especializando com mulheres, mas tem um grande volume de homens. Então, nesse dispositivo de eu sou o provedor e eu sou o salvador, o quanto essa dependência de repente, de uma rotina de trabalho estafante, mas que não vê outra saída, e se de repente não for desse jeito, pode começar a ter esses sintomas também, de e agora, como é que eu vou me prover? Ou então começar com essas crises de pânico, ansiedade, por conta desse relacionamento com o trabalho também. Sim. Mas talvez do outro lado também, o provedor também não sinta essa falta, porque esse sofrimento emocional que a mulher tem e ela busca ser provida, o provedor, quando também se tira o alimento dele, que é o ato de prover, ele também sente esse vazio, né? Sente, mas mesmo na relação, ambos sentem. Não é só um. Os dois sentem. Não está bom para ninguém ali, né? Mas geralmente, um sai em busca de ajuda. O outro precisa reconhecer que ele precisa de ajuda também. Existem casos da pessoa infartar. Por que ela infarta? De uma pressão que ela está colocando. Sim. Vamos lá colocar um homem que foi criado, ele acha que ele tem que ser o provedor. Ele enfrenta um problema no trabalho, acontece algo que ele não pode prover àquela família. Ele tem uma carga emocional muito grande. A companheira está num desequilíbrio, ela cobra. Uhum. O que acontece com esse ser? Ele não vai suportar. Sim. E aí rompe, porque é mantido pelos dois, Pelos né? dois. Porque essa sistemática de pensamento de um depender do outro, então também tem um modus operandi
do parceiro e da parceira. Sim, E se um falha, o outro vai cobrar. vai cobrar. Também a gente percebe que há um adoecimento, né? Não só das relações. Margarete, eu particularmente passei por um adoecimento tão terrível que eu comecei a adoecer o meu entorno. E adoeceu tanto que os meus cachorros sentiram. Porque não é só o adoecimento da relação. Porque a gente começa a adoecer as pessoas com quem a gente relaciona, a gente começa a ter aquelas fixações de assunto. O nosso universo já não tem mais outros assuntos, outras perspectivas, porque a gente fica ali. Eu costumo chamar de região de limbo. É onde você mergulha e, sabe, só estando naquele momento assim de tomar posse mesmo daquele estágio de sofrimento. Você se integra totalmente para você dar um boom. Porque se a gente ficar nesse sobe, desce, a muita energia coisa, do né, Ju? limbo, a gente, sabe? Agora, até pegando essa deixa da Ju, como seria uma maneira, então, assim, uma dica, uma sugestão para as pessoas que se identificaram com alguma dessas falas que a gente colocou para se reorganizar? O que você sugere, assim? Caminho básico, autoconhecimento. Se ouvir, né? As pessoas têm medo de ficarem com elas mesmas. Tira um momento, se questiona, né? Se pergunte, essa vida, essa forma de viver, está adequada? Essas minhas sensações, qual o motivo? O que é que me falta? Ela consegue encontrar a resposta. Sim. Através desse silêncio. Desse silêncio. Silêncio é o caminho do coração. Já estou aqui colocando a mãozinha no meu e perguntando como é que nós podemos ter uma vida mais orgástica, coração. Como pode ser melhor tudo isso, né? Com certeza. Gente, eu poderia ficar aqui horas falando. Muito mais, porque esse é um tema que é muito interessante. Sim, bem A interessante. gente só pincelou aqui, só que precisamos finalizar. Pois é, gente, essa mulher é uma Já potência, passou? né, Andréia? Já passou, que pena, gente. Chegamos ao fim. Pois é, e eu sei que você tem aí na sua caixinha de Pandora um monte de ferramentas maravilhosas, né? É segredo. Mas agora vamos aproveitar, se você quiser Exatamente. deixar como as pessoas te encontram lá no seu Instagram. Tá. Deixa eu me lembrar, é @margaretefernandes.terapeuta. E semente delas, um universo cheio de novidades e perspectivas. Obrigada. A gente se vê na próxima, né, Andréia? Gratidão, Margarete. Obrigada. Super feliz de você estar aqui.